Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai ver um assunto gramatical, ele está no âmbito ali da gramática, né, sobre regência, mas ele também está na escrita, porque quando você escreve uma redação, você precisa entender que aqueles verbos eles podem pedir ou não um complemento, né? Então a regência nominal e regência verbal tem a ver com termos que regem e termos que são regidos. Se a gente pensar numa orquestra, né, a gente tem ali o músico, esse músico ele está regendo, ele está se baseando ali numa partitura, ele é o regente. As pessoas, os músicos que estão tocando, eles são os regidos, porque eles estão sob a orientação desse regente ali da partitura. Então a gente tem uma relação ali de regidos e de regência, né, aquele que está regendo. Bom, e na língua portuguesa isso também acontece. As relações entre as palavras, elas são assim. Há a palavra que rege e a palavra que é regida. E essas palavras, elas têm a ver com transitividade, né? Se o verbo vai pedir complemento, se não vai pedir complemento, e se esse complemento vai ser uma preposição ou não. Então é disso que a gente está falando. Estou partindo aqui do pressuposto de que o aluno já sabe o que é objeto direto, o que é objeto indireto, dá para poder compreender, mas eu vou fazer também uma retomadazinha. Então, o termo regência deriva-se de reger, comandar, dirigir. Então, alguns verbos, que estamos falando agora da regência verbal, elas regem as preposições ou não, né? Ela que dá o comando ali da frase. E aí a gente precisa saber que comandos são esses. Verbo e seu complemento, né? Quando o verbo precisa ou não de preposição, pode mudar o sentido. Por que isso, né? Tem verbo que a gente usa que, se a gente usar ou não a preposição, vai mudar o sentido do verbo. A gente às vezes não tem essa consciência, tá escrevendo ali, por exemplo, verbo assistir. Ah, eu vou usar quem assiste, assistir a alguma coisa. E se eu não colocar esse a, pode ter outro sentido? Então é isso que a gente está falando quando a gente fala de verbo. Então não é uma coisa pouca, não é um assunto bobo e precisa de interpretação também para, né, para ter o sentido correto e precisa saber qual preposição utilizar, né? E a regência retoma a transitividade verbal. O verbo vai pedir um complemento, esse complemento é uma preposição, é um objeto direto ou um objeto indireto. Então é disso que a gente está falando aqui agora, né? Então os verbos transitivos, o que eles são? A gente tem verbo transitivo e tem os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Então quando eu falo João morreu, morreu já encerra a ideia em si. Eu já tenho ali o sentido da palavra, né? Então eu não preciso de complemento. Mas muitos outros verbos da nossa língua, do português brasileiro, vão precisar de complementos. E é disso que a gente está falando, né? Dos verbos transitivos. Então os verbos transitivos diretos são complementados por objetos diretos. O que é o objeto direto? É aquele que não precisa de preposição. Isso significa que não exigem preposição para estabelecimento da relação de regência. Eu posso utilizar sem colocar nenhuma preposição, nem para, nem com, nem por, nem a, craseado, né? Nenhuma dessas palavras é necessário para complementar o sentido do verbo. Mas existem aqueles verbos que exigem uma preposição, que são os verbos transitivos indiretos. Tudo que é indireto vai pedir a transição, até mesmo um objeto indireto, né? Vai pedir a preposição. Isso significa que esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Lembra sempre que eu falei, palavra, frase, verbo vai ter uma relação de regência, aquele que rege e aquele que é regido, né? Vamos ver alguns exemplos aqui que acontecem em relação ao objeto direto e o objeto indireto. Certifiquei-o de que o prazo esgotara-se. Certifiquei-o, esse O representa quem na frase? Ele. Então, ele pode ser substituído por um objeto direto, porque não tem a presença de preposição. Recebi-o em meu escritório. Objeto direto, recebi, recebeu quem? Ele, né? Ele faz parte ali do objeto direto. Informo-lhe que as notas fiscais estão rasuradas. Aqui a gente já tem um outro tipo de pronome, e esse pronome lhe se refere a ele, né? Informei a ele. Repare que esse a gente tem a presença do a como uma preposição. Então, eu não informei ele, informei a ele. Informo-lhe, informo a ele. Nesse caso, é um objeto indireto. Avisei-lhe de que tudo fora resolvido.
avisei a ele. Olha a presença do a na preposição. Então, eu tenho um objeto indireto. Isso aqui é só para a gente ver como acontece subentendidamente na frase. Não é que a gente vai sempre ver casos assim. É que a gente precisa observar quando ou não pede a preposição. Vamos ver agora os casos de alguns verbos, né? Amar, namorar, adorar e esperar. São verbos transitivos diretos, ou seja, não pedem a preposição, né? Então, namoro o João. Quem namora, namora alguém. Então, a gente tem a mania até de falar assim, namoro com o João. Na verdade, é quem namora, namora alguém. Eu não preciso de preposição, não pede preposição, é um verbo transitivo direto. Então, o correto seria escrever namoro o João e não namoro com o João. Espero você aqui, né? O caso do verbo esperar. Quem espera, espera alguém. Verbo transitivo direto, não pede preposição. Então, espero você aqui. Casos do verbo esquecer e lembrar. São verbos transitivos direto e indireto. Então, eu tenho aí uma bitransitividade. Esqueci meus documentos. Eu me esqueci dos meus documentos. Né? No caso, esqueci meus documentos, eu não tenho aí a preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Eu me esqueci dos meus documentos, aí eu já tenho, eu me esqueci dos meus documentos. Aí eu já tenho um indireto ali, então verbo transitivo direto e indireto. Lembrei meu filho das provas, né? Quem lembra, lembra de alguma coisa e eu tenho das provas como um complemento. Então, esquecer e lembrar, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, né? Como no caso ali das frases. Eu posso usar a preposição, na verdade eu vou usar, se ele for verbo transitivo direto e indireto. Obedecer e desobedecer, verbo transitivo indireto, porque quem obedece, obedece a alguma coisa ou alguém. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa ou alguém. Não obedeça às leis de trânsito. A crase é uma junção, né? Uma fusão ali da preposição mais o artigo feminino. Então, a gente tem a fusão. No caso ali, as leis de trânsito, o verbo vai reger e ele vai pedir. O as, ele é regido, né? Então ele vai obedecer ali a regra. Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais. Eu não posso dizer assim, devemos obedecer os nossos princípios e ideais. Na fala, gente, a gente usa isso. Quero até abrir um parênteses, né? Porque a variação linguística, ela veio justamente para isso. A oralidade é diferente. Na fala, a gente não vai usar essas formas que eu estou falando aqui. Muito raramente a gente vai usar em um caso ou outro, mas mesmo nós, professores de língua portuguesa, pessoas muito escolarizadas, outras pessoas muito escolarizadas, a gente não usa todas essas regências na fala. Por quê? Porque a fala é espontânea, né? A gente não fica pensando na gramática enquanto a gente está conversando. É muito espontâneo. Mas na escrita, quando a gente está escrevendo uma redação, escrevendo um texto acadêmico, a gente precisa respeitar essas regras de regência, né? Porque o verbo, como eu disse no início da aula, pode mudar o sentido. A gente viu casos aqui em que não há alteração de sentido, mas a gente vai ver casos de verbos que, se você usar inadequadamente, vai mudar o sentido da frase. Então, no caso, devemos obedecer aos nossos princípios ideais, talvez você falaria, devemos obedecer aos nossos princípios. Ninguém ia te criticar por isso, não é uma variante desprestigiada, não é saliente, ninguém vai criticar por isso. Mas num texto, numa redação, você pode perder ponto na primeira competência do Enem, né, que é respeitar a norma culta. Preferir. Não existe do que na escrita nesse caso, apenas na oralidade. A gente fala assim, prefiro doces do que salgados. Esse do que, ele é coloquial, foi o que eu acabei de falar agora. Ele é da língua falada. Na escrita, a gente não deve utilizar, tá? Então, prefiro, o verbo preferir, ele vai pedir o a, né? Prefere doces a salgados. Então, o a é o termo regido aí pelo verbo, tá? Então, você fala assim, mas eu uso do quê? Na fala tá tudo certo, você nem vai sofrer preconceito por isso, linguístico por isso, preconceito linguístico por isso, mas na escrita a gente tem que
observar a regência. Simpatizar e antipatizar é um verbo transitivo indireto, porque vai pedir a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com. Quem antipatiza, antipatiza com. Então, por exemplo, antipatizo com aquela apresentadora, simpatizo com os que condenam os políticos que governam para uma minoria privilegiada. Esse caso, eu acho que todo mundo, até na fala, utiliza isso aí mesmo, né? Eu me simpatizo com ele, ou antipatizo com ele, é a forma que é utilizada. O com é uma preposição, o que torna o verbo transitivo indireto. Vamos para o próximo caso, que é agradecer, perdoar e pagar, que são verbos transitivos indiretos, ou seja, vão pedir preposição. Quando utilizado para pessoas, usa-se preposição. Agradeci a alguém, no caso você, perdoei a ele pelas ofensas. Prestem bastante atenção. Quando eu me refiro a pessoas, eu vou utilizar a preposição. Quem agradece, agradece a alguém. Perdoei, quem perdoa, perdoa a alguém. Então, eu uso o a, a preposição a. Quando utilizado para coisas, aí não vai haver preposição. Como que eu posso utilizar para coisas? Pode ser um texto narrativo, pode ser uma suposição. Perdoei o sol por não ter aparecido hoje. O sol não é uma pessoa, né? Um ser, vamos colocar assim um ser, mas não uma pessoa. Perdoei os presentes que recebi por terem me decepcionado. Você não vai dizer perdoei ao sol por não ter aparecido. Só se fosse uma pessoa. Perdoei ao João, aí você usaria o ao, né? Mas no caso aqui eu não utilizo, então não usa preposição. Então, verbo transitivo direto, tá? Nesse caso, ele vai ser verbo transitivo direto, nessas duas frases de baixo. Já no anterior, verbo transitivo indireto. Informar, verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque você informa algo a alguém ou algo sobre alguém. Informei a aluna da data da prova. Informei a aluna, já é uma parte da prova, uma parte da frase, da data da prova. O da é uma preposição, o que torna também transitivo indireto, um verbo aí bitransitivo. Informei-o das mudanças nos procedimentos. Informei de alguma coisa, informei a ele das mudanças, né? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Vai pedir aí dois complementos. Um com artigo, né? No caso, informei a ele, o objeto direto, e das mudanças, o objeto indireto. Agora é aquela questão séria que eu falei. Porque a gente pode pensar, na fala não faz nenhuma diferença, mas na escrita, quando você pega um verbo e se você não usar a preposição adequada, ou não usar a preposição, pode mudar significativamente o sentido do verbo. Olha só, no sentido de cheirar, sorver, usa-se sem preposição. Então, eu quero cheirar, o sentido de cheirar, né? Aspirar no sentido de cheirar. Aspirou o ar puro da manhã. Quem aspira, aspira a alguma coisa. No caso aqui, o ar puro da manhã. Então, eu aspiro, eu cheiro, eu uso sem preposição. No caso B, no sentido de almejar, pretender, exige a preposição a. Esta era a vida a que aspirava. Já tem o sentido de almejar. Reparem que eu tenho o mesmo verbo, escrito da mesma forma, mas se eu uso sem preposição, quer dizer cheirar. Se eu uso almejar com preposição, quer dizer... se eu uso aspirar com preposição, quer dizer almejar. Então, nesse caso, a regência faz toda a diferença. Assistir também é um caso que as pessoas usam muito na prática, né? Assistir no sentido de prestar assistência e ajudar, não usa preposição. Por exemplo, o técnico assistiu os jogadores novatos. Ele dava assistência, ele estava ajudando, né? Então, eu não uso a crase. Agora, no sentido de ver, que é o que a gente mais usa, não assistimos ao show. Que, falando daquela questão da fala que eu tinha dito, né? Língua escrita e língua falada. Quando a gente fala assim, vou assistir o show, a gente usa essa forma, vou assistir o show. Nesse caso, pela gramática, quer dizer que você está falando assim, vou dar assistência, vou ajudar. Agora, se você quer dizer que vai assistir, de ver ao show, aí você tem que usar a preposição ao, que é o que a gente na fala, a gente junta tudo no mesmo bloco, né? A gente usa assistência, de dar assistência, e também o sentido de ver, tudo sem preposição.
No sentido de caber, pertencer, exige a preposição a. Assiste ao homem tal direito, ou seja, cabe ao homem tal direito. Então, eu tenho 3 formas, usando ou não a preposição, que alteram o sentido. Mais uma forma, né? No sentido de morar, residir, é intransitivo e exige a preposição em. Assistiu em Maceió por muito tempo. Essa é uma forma menos utilizada, mas ela existe na língua, né? É assistiu, ou seja, morou em Maceió. Né? Quem reside, reside em algum lugar. Então, eu preciso da preposição. No caso de visar, né? No sentido de mirar, usa-se sem preposição. Disparou o tiro visando o alvo, ou seja, mirando o alvo. No sentido de dar visto, aí eu vou usar sem a preposição, visaram os documentos, ou seja, deram visto ali os documentos. Agora, no sentido de ter em vista, de objetivar, aí eu uso a preposição. Viso a uma situação melhor. Quem visa, visa a alguma coisa, a uma situação melhor. Eu tenho o mesmo verbo que em situações diferentes podem dizer coisas diferentes. Então, tem que sempre observar isso aí. Querer, né? No sentido de desejar, eu vou usar sem a preposição. Então, quero viajar hoje. Não utilizei o de, não utilizei o para, não utilizei o com. Nenhuma dessas preposições estão aí. Então, por isso, eu uso sem preposição. No sentido de estimar, ter afeto, usa-se com a preposição a. Quero muito aos meus amigos, ou seja, estimo muito, tenho muito afeto aos meus amigos, quero muito que eles estejam bem, mais ou menos nesse sentido. Então, o verbo querer, que é um verbo até muito usual, né? Mas que eu acho que a gente utiliza até da mesma forma aí, né? Sem os 2 sentidos sem a preposição. Sendo que o segundo, né, no sentido de estimar, deveria ter. Agradar, né? A mãe agrada ao filho. Agradar, nesse sentido, significa acariciar. A mãe agrada ao filho. Agradar significa causar agrado ou prazer, satisfazer, então, as necessidades aí do filho. Olha só, a gente utiliza na fala muito o segundo caso, né? A mãe agrada ao filho. Mas a gente utiliza sem a preposição, agradar no sentido de fazer à vontade ou o desejo de alguém. Então, a gente tem que observar que agradar no sentido de acariciar, que é uma forma menos usual, se usa sem a preposição, que é o ali, é um artigo, entra como objeto direto. E no segundo caso, a mãe agrada ao filho, no sentido de ter uma preposição. Logo, conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém, né? Agradar alguém é acariciar, agradar a alguém, aí já é dar carinho, né? Realizar a vontade. Vamos para o verbo responder. Tem complemento introduzido pela preposição a. Esse verbo pede objeto indireto para indicar a quem ou ao que se responde. Então, com preposição, desobedece. Respondi ao meu patrão. Respondeu-lhe à altura, respondeu a professora. Então, sempre vai ter a preposição a, porque é um objeto indireto. Sendo objeto indireto, né, vai indicar quem ou ao que. Então, nesse caso, gente, sempre a gente vai usar a preposição. Reparem que ali a gente tem um caso da crase, né, como uma locução no primeiro caso, no segundo caso, um nome feminino. Né? Então, no caso de responder, a gente vai usar a preposição. No caso de responder sem preposição, é no caso de resposta, porque aqui anteriormente é no caso, deixa eu pegar aqui, sem preposição. O menino respondeu seu pai, ou respondeu a professora. A gente tem apenas uma resposta, a gente não tem uma pergunta, né? Apenas um comentário, então a gente não usa a preposição. Já aqui a gente tem, né, introduzido por ela. O verbo implicar, né, no sentido de causar, de acarretar, usa sem preposição. Então, esta decisão implicará sérias consequências. Essa decisão vai vai causar sérias consequências. Então, nesse caso, a gente não utiliza a preposição. Agora, no sentido de envolver, de comprometer, usa-se com 2 complementos, um direto e um indireto com a preposição em. Implicou o negociante no crime. Implicou alguma coisa, implicou alguém em alguma coisa, no caso aqui, né? Implicou o negociante no crime. Então, eu tenho o negociante como um objeto direto e no crime como um objeto indireto, o que torna
o verbo transitivo direto e indireto. Ele é bitransitivo nesse caso. Então, o verbo implicar tem umas coisinhas a mais. No sentido de antipatizar, é regido pela preposição com. Implica com ela todo o tempo. Aí é no sentido mesmo de causar problema. Aí a gente vai utilizar a preposição, né? Sempre temos que observar o sentido. Claro que não vai cair todos esses verbos nas provas, não vai cair muitas questões também, mas a regência, você tem que olhar para o verbo. Às vezes o aluno acha que regência tem que olhar para a crase, tem que olhar para tudo isso. Compõe ali o texto, mas eu tenho que olhar primeiramente para o verbo. Esse verbo está pedindo um complemento? Está pedindo uma preposição? Não está pedindo uma preposição? É tudo isso que vai fazer diferença na minha análise. O verbo proceder. No sentido de ter fundamento, usa-se sem preposição. Então, suas queixas não procedem, né? Nesse caso, no sentido de ter fundamento mesmo, suas queixas não têm fundamento. Aí eu não uso a preposição. No sentido de originar-se, vir de algum lugar, aí eu uso a preposição. Muitos males da humanidade procedem da falta de respeito ao próximo, né? Então, vem, né? Vem da falta de respeito ao próximo. Então, aqui eu posso pensar que o da é uma preposição, né? É uma variação. O de, o da, tudo é uma preposição. A gente também considera como preposição. No sentido de dar início ou executar, usa-se a preposição a. Então, os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Ou seja, né? Eles deram início a uma investigação criteriosa. Não usa preposição. Você pode, inclusive, substituir, né, um termo por outro, como eu estou fazendo aqui agora. Caso apareça uma questão dessa na prova, você primeiro precisa analisar o sentido dessa palavra. O que essa palavra está querendo dizer? Né? E depois perguntar a ela. É isso? Procede? Usa preposição ou não? Suas queixas não procedem, né? No caso, não vai ter preposição. Vamos ver agora algumas questões retiradas de provas, né, sobre a regência verbal. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta, né? Vamos lá. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. B. Assista a uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. C. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazo. A gente tem várias frases e o aluno não pode ter preguiça de analisar cada uma. Tem que olhar ali o verbo, porque não é uma regência nominal. A questão ali está dizendo da regência verbal e de acordo com a norma culta. O que é a norma culta? Aquela que respeita as normas de acentuação, pontuação, no caso aqui, a de regência, né? E aí, qual das opções que vocês acham que faz mais sentido aí, que não, na verdade, está dentro aí da regência verbal? A questão D, construir impérios a partir do nada, implica inovação e paixão pelo risco. O verbo implica não pede complemento, porque aqui tem um sentido de traz como uma consequência, né, inovação e paixão pelo risco. Se você pegar a, olha só, as crianças obviamente preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Você vai dizer assim, mas eu escrevo assim e falo assim. Tudo bem, mas a gente viu que na regência verbal, do que é uma palavra da oralidade, não da escrita. Então, prefiro mais os doces ou legumes e verduras, né? Eu utilizo o aos, no caso. Assista uma TV pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater, né? Assista a assistir aqui no sentido de ver e não de dar assistência. Então, gente, são detalhes que a gente precisa prestar atenção para não errar a interpretação. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros, visando no sentido de almejar, né? De sonhar, de querer. Então, visando tá faltando aí a preposição, é um verbo transitivo indireto.
E D, né? E a E, a Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos, informou aos mutuários. Vocês precisam olhar os verbos. Sempre que estiver falando de regência verbal, eu olho para o verbo e vejo se ele vai me pedir uma preposição ou não. E aí a questão correta é a D, construir impérios a partir do nada implica, porque o verbo implicar não pede preposição. Não está assim, implica a inovação, implica inovação. Nesse sentido, não vai ter a preposição. Vamos lá, vamos para a questão 2 agora. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta de acordo com a norma culta da língua. Agora, a mesma coisa, só que aí a gente precisa observar as regras. Não é para observar, gente, a forma que a gente fala, porque a fala é espontânea. A gente tem que analisar o que a gramática diz, né? A, os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. B, obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. C, o rapaz apresentou o trabalho dos canavieiros. D, o fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. E, ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. Então, a gente tem aí verbos, sempre olhar o verbo, né? E aí você fala assim, mas tem um monte de verbo na frase. Eu olho o verbo que está ali no início. Os sertanejos aspiram. É aspiram que eu vou analisar. Obedeceu, presenciou, agrediu-lhe, né? Eu tenho que olhar sempre o início. Vamos ver? Então, às vezes a gente tem que escolher a alternativa correta e às vezes a incorreta, né? Então, eu tenho que olhar para as frases e lembrar qual é a regência que o verbo vai me pedir. No caso da A, né, os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável. Então, quem aspira, aspira, ou seja, tem vontades, tem sonhos. Então, eu vou utilizar aí essa mesma regência, né? Tá correta. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, eu vou precisar da preposição. Você pode fazer esse exercício na mente. Quem aspira, aspira a. Quem obedece, obedece a. Né? C, o rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. Presenciou o, né? Olhando aí o que vem depois do verbo. Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido, ou seja, ele queria, né? Então, ele vai usar aí a preposição ao. No caso da D, o fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade, a gente tem aí o lhe, né? No caso, por ser um verbo transitivo direto, não deveria ter o lhe, deveria ter o or, né? O fazendeiro agrediu sem necessidade, agrediu ele, né? Então, o erro está na colocação aqui do pronome, que não deixa também de ser um problema de regência. Então, aqui a gente tem um problema aí nessa questão. Reparem que a gente olha questão por questão, relembra o conteúdo, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês vão revisar, estudar o conteúdo. Não adianta ficar olhando para a questão e tentar adivinhar, porque é tudo uma questão de regra e de prática. E por que é difícil estudar regência? Porque a gente fala muito diferente do que escreve em relação à regência. O verbo assistir, o verbo visar, são verbos que têm sentidos diferentes se eu usar ou não a preposição, e a gente faz muito isso na fala. Então, como que o aluno vai acertar essas questões? Se ele ler, se ele estudar a gramática e se ele exercitar. Bom, então na aula de hoje a gente viu como a regência é muito importante para a escrita, para a interpretação, né, para responder as questões objetivas de português na prova. E espero que vocês tenham entendido, deem uma revisada, olhem as gramáticas para reforçar o conteúdo e principalmente praticar. Então, até lá!